acesso. Ah, inclusive a aula da terça-feira eu vou disponibilizar para vocês também, no máximo até amanhã. Está faltando, já está lá na plataforma a gravação, mas falta só disponibilizar, né? Eu vou converter para o YouTube a aula da terça e essa aula de hoje. Vai ficar tudo lá na plataforma para vocês depois assistirem quantas vezes quiserem. Aqui ainda não deu tempo de pegar a aula da terça-feira, mas já está lá no BBB, né? Falta só converter, tá? Então vamos lá. A gente falou da prestação de contas, né? E hoje eu queria comentar ainda algumas informações dentro desse assunto. Normalmente as pessoas perguntam muito como é que é feita essa prestação de contas, né? Como se fazer a famosa prestação de contas. E na terça-feira eu falei para você, os demais colegas, que prestação de contas é aquele famoso relatório que obviamente deve estar contido, deve constar todas aquelas informações específicas correlacionadas às despesas, né, aos gastos necessários, aos investimentos, aos acervos que obviamente vão estar à disposição daquele indivíduo, no caso tutelado, tá? Lembrando a vocês, né, que o estudo da prestação de contas, o trâmite, ele também serve para a ótica da curatela, tá? Ele é tanto aplicado para o exercício da tutela como também da curatela. Nesse sentido, o que não pode deixar de não observar, que muitas das vezes acontece, é que a partir do momento que o tutor está na sua condição, ele tem por obrigação formalizar todos esses contextos, todas essas informações, né? O que realmente vai ser colocado à disposição do tutor. Essas despesas que muitas das vezes, né, acabam, infelizmente, em alguns casos, até serem desvirtuadas para satisfazer interesses, muitas das vezes, de terceiros e até mesmo desse próprio tutor, caso realmente venha cometer alguma irregularidade. Normalmente, a gente verifica muito isso, tá? Mas essas despesas, caráter de alimentos, por exemplo, de caráter de vestuários, né, de prestações de habitação, prestações de serviço clínico, odontológico, tudo isso, o tutor ele terá este dever de casa para formalizar isso em um determinado relatório, que eu acabei de mencionar. É a verdadeira finalidade dessa prestação de contas. O que realmente é muito triste a gente verificar é que essas irregularidades, muitas das vezes, são constatadas, por incrível que pareça, depois que este determinado tutor deixa de exercer o seu ato de tutela. Infelizmente, né? Porque pode ser que eventuais terceiros, denúncias, venham a acontecer após o término do exercício do ato da tutela, né? Pode ficar constatado ali que, no decorrer do andamento do feito da tutela, o tutor acabou, por exemplo, tendo desviado, né, tendo retirado alguns recursos em proveito próprio, em detrimento do proveito do tutelado, muitas das vezes para, como já havia até iniciado a fala, né, muitas das vezes contemplou o interesse de uma terceira pessoa e isso é uma irregularidade. A partir do momento que vier a ser constatado, a justiça, o judiciário, ele, por obrigação, tomará ciência dessas provas acerca dessas eventuais irregularidades e, no final, vai solicitar uma remoção, uma substituição desse determinado tutor, né? Ele deverá ser destituído do seu exercício do seu cargo, né? Da sua responsabilidade. Agora, essa responsabilidade, o que a gente não pode deixar de não observar, é que não só esse tutor, ele deverá, eu acho que, salvo me engano, acho que até você mesmo que perguntou, não só ele deverá responder no âmbito civil, né, como também na esfera criminal, porque alguns crimes tranquilamente podem ali ser analisados, constatados, né, principalmente a questão da própria prevaricação,
principalmente a questão, muitas das vezes, dos maus-tratos, né? Do abandono, né? Do aquele incapaz, porque isso também é um crime contra a família, tá? Corrupções. Então, isso tudo, esse contexto, os juízes, eles vão se comunicar, tanto a esfera civil quanto a esfera penal. Eu até menciono isso no material, né? Que caso ocorra essas eventuais irregularidades, é tarefa, né, desse determinado tutor que vier agir de má fé responder perante esses institutos, né, no civil e no penal propriamente dito. E ali direcionar uma indenização. Tá? Agora, a competência é para qualquer parente. A competência é para você fiscalizar, para você levar essa denúncia até o órgão competente, no caso o Ministério Público, ou perante uma autoridade policial, né? Para que você ali está atuando como aquele fiscal. Claro que eu comentei na aula passada para vocês que existe até o protutor, eu cheguei a comentar, que é aquele indivíduo que vai assumir a responsabilidade, a tarefa, a função do exercício da fiscalização do trabalho desse tutor, né? Então, o protutor ele também vai ter esse aparato, vai ter essa responsabilidade de assumir. Tá? Então, todos ali vão ter que trabalhar em sintonia, caso realmente ocorra esses desvirtuamentos, irregularidades, para que esse tutelado depois venha, no caso, né, perdão, esse tutor venha depois ser responsabilizado. Tá? Ainda falando de responsabilidade, a gente verifica muito na prática outras também situações. Por exemplo, é possível que o próprio tutelado ele venha cometer alguma também irregularidade ou algum dano material perante um determinado terceiro, contra, né, o patrimônio de um determinado terceiro. Então você imagina, né, a gente verifica muito, né, esses menores, de repente pode ser por um descuido, a criança esteja ali brincando, etc., e de repente tem ocasionado um prejuízo material em algum bem móvel de uma terceira pessoa, que ali de repente, por um título exemplificativo, pode ter deixado o seu automóvel, né, ali estacionado, e ali a criança vai, joga uma pedra, faz ali qualquer prejuízo nesse sentido. Onde eu quero chegar? Essa responsabilidade, regra geral, tá, por aquele prejuízo ocasionado, todo esse trâmite que ali aconteceu, a regra, a priori, atribui para o tutor ser convocado e, obviamente, poder responder por aqueles eventuais, sim, prejuízos ocasionados. É claro que você deve estar se perguntando, mas por que o tutor? Porque eu estou agora na condição de responsável legal diante da ausência, né, daqueles determinados genitores, daqueles pais, né? Pelo simples fato de alguns terem, até se for o caso, perdido o exercício do seu poder familiar. Então, eu, na condição de tutor, eu tenho que dar uma garantia, né? Eu tenho que dar um suporte, uma justificativa com base nesse prejuízo que o meu tutelado ali ocasionou, tá? Então, teoricamente, esse tutor, ele deverá se direcionar para a justiça e ali prestar um esclarecimento, principalmente em sede de tentar arcar com o pagamento do prejuízo que ali aconteceu perante aquele terceiro, perante aquele acervo, né, aquele bem pertencente àquela terceira pessoa, tá? É óbvio que você deve estar se perguntando, sim, mas caso o tutor, precisamente com seus bens particulares, né, não consiga suprir aquele eventual prejuízo material que tenha acontecido naquele determinado bem móvel, por exemplo, daquele terceiro, se esse tutor não puder assim prover, se não puder assim arcar com esse prejuízo, aí a lei ela é muito mais clara, né? Aí você vai se subsidiar dos bens do tutelado. Por incrível que pareça, a gente inicia por uma responsabilidade do tutor, tá? Pelo simples fato dele se encontrar nesse contexto de responsável legal. Havendo uma não satisfação, se não houver uma possibilidade
desse próprio tutor arcar com essa sua responsabilidade, daquele prejuízo material, dele prover justamente o pagamento daquela indenização, por exemplo, aí nós vamos buscar os acervos para aquele tutelado. Tá? Agora, é perfeitamente possível, né, que o tutelado também não tenha essas condições de arcar com aquele prejuízo. Se realmente o tutor não puder e o tutelado, aí nós temos que buscar a regra da legítima, né? Convocar eventuais parentes desse determinado tutor, dentro de uma regra, de uma ordem de preferência, que, salvo me engano, eu cheguei até a comentar para vocês na aula anterior, né? Então, diante dessa ordem de preferência, aí sim algum parente será convocado para arcar e ser responsabilizado por esse determinado pagamento desse prejuízo. Tá? O que acontece muito na prática, meus amigos, é que muitas das vezes esse próprio tutor ele vai assumir o compromisso de mais tarde reaver aquilo que porventura ele tiver pago, por exemplo, daquele prejuízo daquele tutelado. Ele vai reaver aquilo que realmente ele pagou em prol do interesse daquele tutelado. Semelhantemente, como acontece lá no administrativo, né? Lá no âmbito administrativo. Naquelas situações, por exemplo, quando a empresa, né, ela vai querer reaver dos seus empregados aquele prejuízo pela qual ela pagou perante aquele determinado terceiro, a chamada ação de regresso, ação regressiva, né? Aqui no cível, praticamente é a mesma similitude para a tutela e para a curatela também. Tá? Você inicia pela responsabilização do próprio tutor. Caso não seja possível, nós vamos buscar o aparato dos acervos daquele tutelado. De uma certa forma ou de outra, se ambos não puderem assim prover, vamos buscar o reconhecimento da legítima, né, de outros determinados parentes associados àquele tutelado. Tá? Mas não descaracteriza a possibilidade do tutor, posteriormente, buscar reaver aquilo que ele pagou em sede daquele tutelado. Tá? Então, se o prejuízo, por exemplo, foi de R$ 2.000, né, o tutor, com seu próprio recurso, ele pode até ter pago esse prejuízo financeiro. Mas, posteriormente, a partir do momento que finalizar a sua gestão enquanto tutor, né, dias, meses ou até anos depois, ele pode reaver mais tarde aquilo que realmente no passado ele realizou em sede de quitação de débito, em sede de quitação de prejuízo. Tá? Claro, devidamente corrigido, né, perante aquele determinado momento. Então, isso é perfeitamente possível. Tá? O tutor ele pode buscar o seu próprio reembolso, podemos dizer assim, daquilo que realmente no passado ele fez, em prol do interesse do seu tutelado. Tá? O que eu quero que vocês também não esqueçam, olhando aqui para o material, já que são muitas informações, é que muitas das vezes o tutelado ele vai precisar de um auxílio, de uma proteção legal de um procurador que venha defendê-lo perante o judiciário, que isso daí é um direito de qualquer cidadão. E muitas das vezes as pessoas perguntam, os alunos principalmente, mas professor, não é o tutor que vai assumir diretamente lá com o judiciário? Não, o tutor ele é o representante. Mas mesmo assim você vai precisar da figura daquele procurador legal, né, o advogado ou a defensoria pública, que vão assumir o compromisso de peticionar para o judiciário, de informar realmente que existe um direito em prol do interesse daquele tutelado, cuja representatividade é do seu tutor fulano de tal. Então, a parte principal, o legitimado principal, é o tutelado. Tá? Vamos lá. Se o tutor for advogado, pode também acontecer. Tá? Até porque a jurisprudência ela não vem proibir. Inclusive, em relação de parentescos em sede de advogados, não tem nenhum óbice, né? É perfeitamente possível os advogados militarem e em defesa, né? Muitas das vezes figurando para defender até um outro parente. Isso é perfeitamente possível, sem sombra de dúvida. Pode ser sim, Marcos. Tá? Só que na prática, muitas das vezes, o próprio tutor ele acaba contratando os serviços
serviços de um outro advogado, até da Defensoria Pública, né? Ele não está figurando ele próprio como advogado, ele não exerce essa profissão, né? Se ele, de repente, não exercer, ele pode tranquilamente se subsidiar desse direito. Direito esse que é para a defesa daquele verdadeiro legitimado que é o tutelado. Até porque o tutor ele está ali figurando como representante, tá? E o advogado como legítimo procurador, para defesa em sede de protocolos de petições, tá? Então, isso é para deixar bem claro que normalmente as pessoas perguntam, com exceção dessa sua pergunta aí, caso realmente o tutor venha estar nesta função, né? Mas se ele não tiver, ele tem todo o direito de buscar o aparelhamento do assistente, né? E no caso, esse assistente, dentro de uma regra, o advogado ou a defensoria, que vão ali defender os interesses das partes. Parte principal, que é o tutelado, e o seu representante, que é o tutor. Tá? Tranquilo, Marcos? Então, nesse sentido, é perfeitamente possível, né? Por outro lado, além dessa responsabilidade, nós não devemos deixar também de não esquecer como é que, de repente, uma tutela ela vai finalizar. Normalmente, uma pergunta muito óbvia, né? Existe até uma redação, depois eu queria que vocês anotassem, eu até coloquei aqui, a redação do artigo 1764, tá, senhores? Depois vocês anotem aí. Ela é muito clássica, ela é muito direta ao assunto, que ela defende as situações hipotéticas de término do exercício de uma tutela, né? Especificamente falando. Claro que a gente sabe que a tutela, regra geral, ela vai fechar, vai finalizar quando esse trabalho desse tutor, indubitavelmente, também estiver sacramentado com êxito. Quando ele tiver prestado as suas contas perante a via judicial, ele tiver recebido o seu bônus de pagamento. Eu acho que eu cheguei até a comentar isso na aula passada, né? A questão dos bônus, né? Das gratificações. Então, normalmente, o que vai estar formalizado ali naquela decisão judicial vai oportunizar para esse tutor o resgate do seu pagamento, tá? Então, é uma situação que vai por fim a tutela, quando o tutor conseguir cumprir com êxito toda a sua atividade, a qual ele se propôs a exercer durante aquele período determinado em sentença. Claro que, regra geral, a tutela ela é realizada em 2 anos, podendo ser até postergada, tá? Então, é um fator primordial. Claro que, além desse, a tutela também ela pode ser finalizada, cessada com falecimento, né? Isso daí é mais do que óbvio, principalmente do tutelado, tá? Porque ali nós estamos deixando de observar a parte principal daquele ritual. Aí você se pergunta assim, e se de repente o tutor vier a falecer? Obviamente que a tutela ela vai estar agora substituída por um outro gestor. Haverá uma substituição, no caso do tutor. Tá? A tutela perpetuará agora na ingerência de uma nova parte. Tá? Uma outra situação também que é muito comum, caso, obviamente também, esse tutelado venha o quê? Adquirir a sua maioridade, né? A tutela é perfeitamente possível, ela cessa quando realmente ocorre esse fato principal. Ou a questão da emancipação. Tá? A emancipação também permite o término de imediato da tutela. Tá? Uma vez, eu nunca me esqueço, foi até um exame de ordem, aí não me lembro qual foi o ano, que eles mencionaram uma outra situação direcionada para a conversão de um ato de uma guarda ou de uma adoção. Ou seja, a tutela ser convertida, mas para que a tutela seja convertida, é óbvio, isso é até uma questão discussível, o candidato tinha que responder. É possível haver uma conversão de uma tutela para uma guarda, uma adoção, desde que, obviamente, o tutor deixe de exercer a sua atividade especificamente falando, né? Ele deixe de exercer o seu munus público, né? A sua responsabilidade imputada pelo Estado. Vocês se lembram daquela situação lá no casamento que eu informei que o tutor pode até firmar um casamento com o tutelado, né? Mas para isso ele precisa o quê? Primeiro, finalizar, fechar o seu compromisso enquanto tutor. Então, dentro dessa ótica, se ele prestou as contas,
Posteriormente, ele pode se candidatar para uma futura adoção, para uma futura guarda, tá? Então, tudo isso é dentro de um trâmite burocrático, né? Leva a crer também o término do exercício de uma tutela, quando você finaliza todo o cumprimento de um trabalho exitório, tá? Dentro desse panorama. O que eu queria também que vocês não esquecessem, eu não sei se está aí no material, mas se não tiver, vocês anotem, tá? É uma pena que os outros colegas não estão aqui, mas vocês estando aqui já é o suficiente, porque já anotem também, né? Eu coloquei aí a chamada sindicância da tutela. Eu acho que não está isso aí no teu material, tá? Mas aí você anota. Preste atenção. A tutela, a exemplo, não sei se está aí, né? Não, não está, né? Então anotem aí, por favor, que é um próximo quesito da tutela. É porque depois os colegas vão assistir o vídeo, mas não tem problema, já anotem vocês aí. A sindicância, meus amigos, é um procedimento burocrático a ser realizado pelo próprio órgão do judiciário. Eu comentei na turma anterior e também vou comentar agora aqui para a turma de vocês, que é esse trâmite de vistoria, de fiscalização, de análise interna, a ser realizado pela própria equipe psicossocial correlacionada, no caso especificamente falando, ao próprio Ministério Público. Normalmente, o ato de sindicância inicia pelo próprio MP, pelas razões muito óbvias, porque você está ali atuando como custos legis, né? Fiscal da norma, fiscal do andamento do devido processo legal. Então, o que acontece na prática? Essa equipe direcionada, né, de profissionais, aí você traz psicólogo, você traz o assistente social, você traz o pedagogo, essa galera toda aí vai trabalhar em parceria para que eles realizem diligências durante o andamento do devido processo legal, enquanto aquela tutela estiver sendo realizada, tá? Principalmente atos de vistorias, atos de entrevistas e atos de fiscalização perante o ambiente pela qual se encontra esse determinado tutelado. Seu cotidiano de vida será analisado e fiscalizado. É de suma necessidade, meus amigos, por quê? Porque a partir do momento que o trabalho está sendo direcionado, né, não só perante o tutelado, mas também perante aquele pretenso tutor, porque no momento eu preciso utilizar essa nomenclatura pretenso, né, porque ainda não houve o trânsito julgado, o processo está andando, e a equipe, ela precisa também atuar em parceria. Ela precisa verificar como é que está esse cotidiano desse tutelado. No final, você já sabe que vai ser formalizada a lavratura de um relatório, tá? Com base em tudo que foi feito durante esses estágios de análises, de permanência, de vistorias, de entrevistas realizadas, tá? Tudo ali vai ser discriminado e depois direcionado para o próprio Ministério Público e também, posteriormente, para aquela vara ou da família ou do juizado competente. Aí sim, no dia designado da própria audiência, todos ali deverão estar formalizados, presentes, né? O juiz, ao tomar conhecimento desses relatórios, ele vai levar em consideração se realmente há a necessidade de deferir essa tutela em prol do interesse do fulano de tal. Tu sabes que é uma prova fundamental o relatório de uma equipe, porque você ali está tendo a oportunidade, né, de buscar, de entender, de verificar todo o andamento do cotidiano que foi feito durante esse estágio de adaptação perante esses profissionais, perante o próprio tutelado. E aí o juiz vai se embasar, né? Um deferimento de uma tutela, semelhantemente que já estudamos na guarda e também na adoção, aqui não vai fugir à regra. Mesmo se tratando de um assistencialismo, nós também precisamos do aparelhamento dessa equipe, que vai dar um veredito, um posicionamento com base no seu próprio relatório. E aí sim, o juiz ele vai deferir a futura tutela. Então, todo o trabalho de análise, porque sindicância é o quê? É você vistoriar algo, né? Sou até sobre a ótica do direito administrativo. A sindicância
é a fiscalização, é a fase justamente prévia, né, que você vai iniciar um trâmite. Aqui não vai fugir a regra. Tá? O trabalho dessa equipe psicossocial, ela vai atuar em parceria com o próprio Ministério Público, com o próprio Judiciário, para que ali todos trabalhem em parceria, né? E no final das contas profira esse relatório para que a sentença depois venha se subsidiar, se embasar em prol do deferimento da tutela. Tá? É só para deixar bem claro para vocês, porque teoricamente algumas pessoas informam, mas eu vou precisar do papel da equipe psicossocial somente para adoção e para guarda. Não, não. O direito assistencial, que no caso é a tutela e curatela, também nós vamos precisar da atuação dessa equipe para que venha perfazer toda aquela análise daquele cotidiano, da vistoria do cotidiano. Tá? Pois é, essa questão do artigo, Marcos, eu precisamente aqui eu não anotei essa regra do artigo, não vou mentir para vocês, mas existe lá na redação do próprio ECA, depois você procure juntamente com o Saulo, lá na parte do estudo da tutela, que lá no ECA tem a parte do dispositivo do trabalho da equipe psicossocial. Salvo me engano, não sei se é o artigo 40 em diante, da parte da tutela. Tá? Eu não coloquei aqui no material, mas você tranquilamente pode ir lá verificar na parte do estudo da tutela perante o ECA. Aí tem a parte da equipe psicossocial. Tá? Vamos agora iniciar a curatela. Tá? Aqui a curatela também tem umas regrinhas. Uma coisa de imediato já te garanto. As regras que se adequam à tutela também se adequam à curatela. Tá? Claro que existe uma diferença muito grande entre ambos. Tá? Eu digo muito grande porque é uma questão só de faixas etárias. Né? A curatela ela volta-se para os interesses dos maiores com incapacidade. A tutela ela está especificamente atrelada para os menores. Tanto uma quanto outra fazem parte da regra do direito assistencial. Assistencialismo, a sobrevivência em prol do interesse da matéria, dos alimentos, da sobrevivência material. Anotem isso, é importante. Tá? Se der para indicar na OAB, normalmente eles fazem uma mistura, dizendo que a guarda que é do direito assistencial, não. O direito assistencialista da proteção material é só o exercício da tutela e o exercício da curatela. Só para deixar vocês cientes, né? Esse instituto, meus amigos, ele sofreu uma grande atualização depois do advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Tá? Depois da legislação 13.146 de 2015, nós tivemos agora umas novas discussões, umas atualizações precisas acerca da proteção em prol do interesse do maior. Tá? Porque a curatela ela tem essa finalidade, né? Você vai defender o acervo patrimonial, os bens, em prol do interesse daquela pessoa maior de idade, porém com uma incapacidade. Só que eu queria chamar a atenção de vocês, como eu estou observando aqui no material, que depois do advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós não podemos atualmente mais atrelar automaticamente, associar automaticamente uma, entre aspas, deficiência a uma capacidade ou incapacidade, tá? São coisas diferentes. Uma coisa atualmente não tem mais nada a ver com a outra. Porque no passado, quando eu falava passado, até antes do advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a título exemplificativo, um indivíduo com uma síndrome de Down, por exemplo, tá? Obrigatoriamente vai precisar da presença do curador para realizar aquele negócio jurídico X. Firmar um casamento, assinar, reconhecer uma escritura pública. Isso era automático, meus amigos. Ou seja, apresentou a síndrome, indubitavelmente, a exigência da curatela. Era um absurdo. Porque nós temos que analisar o caso concreto. O que até então era uma pessoa, entre aspas, considerada como absoluta ou relativa incapacidade, para o Estatuto, depois vocês anotem aí, por favor, a redação
aí sim, já agora o artigo, tá? O artigo 2º da lei propriamente dita, já define pessoa com deficiência de uma nova ótica de interpretação. Obviamente, é aquela pessoa que vai precisar, sim, de um auxílio, de caráter duradouro, desde que haja uma prévia comprovação. Então, tu percebes que não há necessidade de eu estar vivenciando um contexto para eu já ser tolhido, encaixado, considerado como uma pessoa com deficiência. Não. Por esse motivo, eu sou inválido, eu sou incapaz. Não podemos mais atrelar. Então, o que isso tem a ver com a curatela, professor? Porque a própria condição da pessoa que ela se encontrava era uma forma automática da própria pessoa já ter direito ao exercício de uma curatela. Só que a curatela hoje, amigos, ela não é mais regra. É isso que eu quero chegar, e já acabei de chegar. Ela passou a ser considerada uma exceção, uma medida de caráter excepcional. O que outrora era uma medida de caráter emergencial, hoje, depois do Estatuto, juntamente com a interdição, é uma excepcionalidade. Nós não podemos mais tolir um sujeito como incapaz, mesmo diante de uma circunstância que atualmente ele esteja vivenciando. Regra geral, ele é uma pessoa, sim, com plena capacidade, até que se consiga provar o contrário. Estão me fazendo entender? O que eu até então te atribuí automaticamente a condição de uma pessoa com uma relativa ou uma absoluta incapacidade, hoje, atualmente, você é uma pessoa com plena capacidade, sim. Até que, obviamente, chegue uma prova técnica, pericial e informe. Existe uma excepcionalidade. O professor Ari, por exemplo, mesmo assim, vai precisar de um aparato, de uma equipe. Vai precisar de um aparato, de um profissional que venha responder pelos seus atos. Vai precisar ser interditante. Isso daí é o que deve ser prevalecido pelo Estatuto. Então, tu percebes que o Estatuto ele veio de tal forma a te dizer que a curatela, que era muitas das vezes encarada até de caráter, como é que eu posso dizer, inferior, né? Estereótipo, você inferiorizava a pessoa muitas das vezes. Hoje não. É uma medida excepcionalista. Há necessidade, a pessoa realmente vai precisar, vai ter que perpassar pela interdição. Desde já, eu já chamo a atenção de vocês que a interdição é o trâmite burocrático perpassado pela via judicial competente para que lá na frente venha o juiz formalizar a curatela. Então, antecede com a interdição, né? Que é o trâmite burocrático, que também é uma medida excepcionalista. É o que nós temos hoje. Por esse motivo, já que nós estamos também falando na regra legal, depois vocês vão verificar aí, dos artigos 1774 até o artigo 1781, vários dispositivos ali foram revogados, com base na regra do Estatuto. Por quê, professor? Pelo simples fato de que até então era imediato, era automático você imediatamente atribuir àquela pessoa da condição de curador. Precisa? Não. Não necessariamente. Tá? Você tem que analisar realmente a prova pericial, a questão temporal, tem que ser permanente, tem que haver uma durabilidade, com base justamente naquela, entre aspas, incapacidade que a pessoa está vivenciando, para que realmente enquadre essa pessoa como, entre aspas, pessoa com deficiência. Aí sim, a curatela poderá ser acionada à medida da interdição, porque já se passou a se tornar uma exceção, uma exigência com base probatória técnica legal. Tá? O que era até então automático, hoje tem que ser analisado com muito mais veemência as provas periciais, as provas técnicas. Tá? Voltando aqui para o teu material, que eu ainda estou nessa parte introdutória, então a gente não pode esquecer. Tá? Normalmente as pessoas perguntam muito, esses institutos são muito semelhantes. Existe até aquela velha regra, me falhou agora qual é o artigo, né? Depois eu vou buscar para vocês,
que o Instituto da Tutela é semelhante à curatela. As regras que se adequam à tutela também servem para a curatela, muito embora a curatela ela volte-se para os maiores com incapacidade, muito embora também a curatela passou a ser analisada como medida de caráter excepcional, após a constatação do advento do Estatuto. Então, eu não posso mais confundir, né? Deficiência com capacidade, são coisas distintas, tá? A deficiência hoje, entre aspas, ela é um fruto da consequência do trabalho de um aparelhamento pericial que realmente vai confirmar a tese. Existe sim uma enfermidade duradoura, muitas das vezes é irreversível, e eu vou precisar de um auxílio de um profissional que venha interagir para os meus interesses. É o curador. Mas que antes disso eu vou precisar perpassar pelo devido processo legal, chamado interdição. Tá? Então, cuidado, se alguém bater no seu ombro e dizer a interdição hoje não é mais usada. Ela é sim, meus amigos. Ela é uma medida ainda eficaz, ela ainda é subsidiada, porém com mais freio. Tá? Uma medida de caráter excepcional, mas que ainda é eficaz para aquelas situações excepcionalistas constatadas pela perícia. É só para deixar bem claro isso, porque alguns colegas entendem que, pelo simples fato do Estatuto da Pessoa com Deficiência ter surgido, a interdição desapareceu. Não, ela não desapareceu. Simplesmente agora ela passou a assumir uma nova atitude. O que era prioridade, hoje ela é secundária. O que é prioridade hoje, professor? A dignidade da pessoa humana é prioridade. Como sempre foi. Só que faltava formalizar em prol do interesse desses vulneráveis. As pessoas com deficiência que precisavam, há muitos e muitos anos, isso é um projeto muito antigo, de chegar a uma legislação e dizer que não é uma falta de uma audição, não é um déficit cognitivo, mas que eu ainda tenho um discernimento, e eu não vou usufruir por mim mesmo daqueles direitos civis, daqueles atos civis pelos quais eu tenho interesse em realizar. Exemplo, meu casamento. Exemplo, reconhecimento de um filho. Porque eu tenho uma síndrome de Down. Porque eu tenho uma anomalia X. Eu não posso exercer esse ato. Para isso, tem que ser analisado realmente o caso concreto prático. Me fiz entender? E é por esse motivo que a curatela ela também passou por essa adaptação. Automaticamente, tínhamos que imediatamente fomentar, fornecer o curador para alguém que se enquadrava em uma anomalia. Era automático. E hoje não. Tá? Só para deixar bem claro para vocês, porque muita gente me pergunta por que muitos artigos da curatela sofreram revogação. E aí eu estou te dando essa justificativa com embasamento do Estatuto, que nós não podemos mais associar incapacidade, né, com deficiência. São coisas distintas. Tá? Aqui no teu material, eu ainda falo da questão dos sujeitos da curatela. Sujeitos nós temos dois, né? O curador e o curatelado. Lembrando aos senhores, como eu coloquei aqui, o curador, meus amigos, anotem isso daí que eu vou falar. Ele precisa, sim, gente, meus amigos, né? Meu povo, ele precisa comprovar sua capacidade civil plena. Diferentemente do curatelado, né? O curatelado, ele está sofrendo uma, posso dizer assim, constatando, né? Claro, né? A partir do momento que já for constatado, uma incapacidade constatada, formalizada. Agora, o curador, ele também precisa formalizar sua plena capacidade civil. Até uma criança de 1 ano vai te dizer, eu não posso figurar como curador se eu também, obviamente, não estiver na minha sã consciência. Até porque eu vou ser fiscalizado. Já no devido processo legal, pela própria equipe multidisciplinar, psicossocial, vai fazer toda a análise, vistoria, sindicância. Tá aí o trabalho da equipe.
verificar realmente se aquele indivíduo, se, por exemplo, Saulo está na condição da sua plena capacidade para exercer os seus atos, tem sã consciência, né? A equipe toda tem que estar em sintonia, tá? Então, é uma condição fundamental. Para os atos da vida civil, esse curador, ele precisa ratificar por pleno direito a sua capacidade plena, sim. O que acontece muitas das vezes na prática, eu vou até te dar a título exemplificativo, uma pergunta uma vez me fizeram, não me lembro quem foi. Professor, se de repente o curador, no decorrer do devido processo legal, de uma forma superveniente, vier adquirir uma, entre aspas, deficiência, uma enfermidade, que deixe-o, que vá direcioná-lo para uma redução da sua plena capacidade. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu acabei de dizer para vocês que isso ocorreu quando? De uma forma superveniente. O juiz ele ainda não deferiu a curatela. Estamos ainda no processo da interdição. Então, tu imagina se, de repente, nesse inteirinho, o curador sofreu um acidente. O pretenso curador, ainda não vou falar curador, né? Eu vou colocar pretenso curador, o interditando, né? Sofreu um acidente e aí veio adquirir uma sequela. É óbvio, né, queridos, que não tem como esse indivíduo lá na frente ser formalizado a condição de um futuro legitimado curador, tá? Normalmente o que acontece? O processo, você imediatamente, o advogado, a defensoria pública daquele pretenso curatelado vai solicitar uma substituição, né? Foi o que eu respondi para esse cidadão. Aí, professor, como é que faz? Nesse caso, o pretenso curador, que hoje está na condição de interditando, né? Bom, aí você vai solicitar uma substituição, considerando essa situação excepcionalíssima. Porque para o curador futuro, para esse legitimado, a capacidade plena tem que ser ratificada sim. É uma condição fundamental. Tá? Agora, se antecede, se ocorre o devido processo legal de uma forma superveniente, aí tem como a gente justificar. Aí, se de repente, professor, ocorrer depois já de estar curador, mesma coisa, haverá também uma substituição. Tá? Uma exoneração com essa justificativa. Ele será substituído por um outro curador, porque a capacidade dele plena tem que estar ratificada, como eu já havia falado. Tá? Assim, olhando aqui para o material, uma informação importante, por favor, não esqueçam. Outra redação aí, anotem aí. Artigo, deixa eu ver, tá. 1775. Não esqueçam desse artigo. Por quê, professor? Esse artigo, gente, meus amigos, refere-se aos chamados curadores legítimos. Quem pode exercer a figura de curador? Né? Quem são os indicados? Eu, por exemplo, sou um curatelado, ou um pretenso curatelado. Eu quero ter à minha disposição um curador. Quem eu vou indicar? Aí nós vamos se embasar nessa regra. Normalmente, quem inicia pela ordem de preferência são os cônjuges ou companheiros. Levando em consideração que nós estamos trabalhando com um sujeito na condição de curatelado, maior de idade, né? Mas que tem uma incapacidade comprovada, né? Então, se ele for casado ou se ele estiver na condição de companheiro, em união estável, é óbvio que o cônjuge ou companheiro pode figurar de imediato. Tá? Diante da ausência, aí vem essa lei, aí a lei fala, né? Podemos subsidiar de ascendentes desse curatelado. Cuidado, tá? Que aí tranquilamente são os pais, né? Ou, de repente, qualquer outro descendente, considerando que os mais próximos preferem os mais remotos, tá? Então, essa ordem aí, normalmente nós verificamos muito no cotidiano, tá? O juízo, ele se baseia dentro dessa ótica de ordem. O que acontece muito na prática é o seguinte, o curatelado pode ser que não de imediato indique essa ordem de preferência.
pelo simples fato de muitas das vezes nem existir. Tu imaginas uma pessoa curatelada, mas que não tenha cônjuge nem companheiro, não tenha ascendente e nem descendente. Resultado, nós vamos para a exceção, que inclusive eu cheguei até a falar isso na aula passada, a chamada tutela dativa, e aqui no caso é a curatela dativa. Tu sabes que o termo dativo é aquele apto indicado para o exercício de um ato específico, a ser determinado pelo juízo. A dativa, diante da ausência de legitimados parentes, aí o juiz competente deverá considerar, levar em consideração a presença de uma terceira pessoa, para preencher justamente aquela lacuna, aquela omissão. E aí a gente se socorre à regra da chamada curatela dativa, né? Vamos lá, Marcos. Todos os parentes que não puderem ser curador têm que atestar que... Ah, sim. Lembrando que era muito papel... Isso. Então, todos os parentes que não puderem ser curador tem que... Assim, olha lá. O pedido de escusa. Lembra, Marcos e companhia, o que é o pedido de escusa? É justamente aquela justificativa legal que eu não tenho condição de gerenciar uma tutela ou uma curatela. Escusar, eu vou me demitir. Eu vou me retirar. Eu vou pedir uma desistência com uma justa justificativa. Vamos imaginar, por exemplo, que eu nomeei o Saulo, né? O parente mais próximo do fulano de tal, pretenso curatelado. O Saulo, ele pode muito bem chegar com o juiz e protocolar um pedido de escusa. Me perdoe que de cabeça eu falei esse artigo para vocês da tutela, me esqueci agora. Vocês anotaram aí, né? A questão da escusa, né? E aí o Saulo vai dizer, olha, eu não posso exercer no momento, mesmo tendo sido indicado pelo advogado, pelo curatelado, pela vontade dele, porque eu estou enquadrado numa situação legal. Eu tenho uma ocupação. De repente eu já tenho outro filho, de repente eu estou exercendo uma outra curatela, de repente eu estou exercendo uma atividade militar, de repente eu estou exercendo outro ato de ocupação que me impossibilite a exercer aquela curatela, de repente eu estou vivenciando em um outro ambiente distante do curatelado, ainda tem isso, né? A questão do distanciamento, viu, Marcos? Então essa pergunta é importante nesse aspecto porque se algum parente, uma vez indicado e de repente até nomeado, mas antes da nomeação dele, antes do juiz bater o martelinho, ele precisa justificar a sua não formalização de querer ser curador. Ele poderá muito bem solicitar uma justificativa, né? E aí foi justamente isso aí que você está falando. E tome papel, né? Porque para eu justamente chegar e informar que eu não tenho condições é uma coisa. Agora, para comprovar porque eu não tenho condições é outra. E aí vem a chamada prova documental. E haja trabalho, né? Vocês, não só da INPJ, a gente nos escritórios, porque muitas das vezes o cidadão ele só diz que não tem condições. Ele vai ingressar com o pedido de escusa, mas ele não comprova. Resultado, ele continua na condição. Ele vai ser legitimado, né? Então, não basta somente eu predizer. Preciso motivar e comprovar isso. Tá? A regra da tutela se adequa também da regra da curatela. Não me lembro qual é o artigo, mas tem um artigo que é bem simplório, né? Então, justamente isso, ó, a questão do distanciamento, né? A menina mora no interior, vai ver que a outra parte também, essa questão justamente do distanciamento, não tem como deferir, né? Porque tu sabes, vocês que estão aqui na sala, muito óbvio isso, para eu deferir uma guarda, para eu deferir uma adoção, para eu deferir uma tutela, para eu deferir uma curatela, eu preciso da proximidade. A guarda, a adoção, a proximidade material e afetiva. Tutela e curatela, proximidade em prol do interesse patrimonial. Não pode, né? Eu ser o tutor do Marcos e o Marcos, obviamente, apresentar uma... A residência oficial do Marcos é em Mosqueiro e o Ari mora em Macapá.
Não existe uma tutela à distância, né? Ainda não existe, a lei ainda não fala sobre isso, tá? E diga-se de passagem, talvez não vá ainda existir, tá? Porque preciso sim do contato físico, até porque é uma questão de regra geral. Ah, professor, mas estamos em tempo de pandemia, é uma exceção, porque é uma força maior, tá? A questão justamente dos alimentos, e a questão também da guarda, perfeito? Eu acho que os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo. Uma situação de força maior já está dizendo, né? Mas fora disso, é a regra. E a regra priva pela proximidade. Tranquilo, Marcos? Gostei da pergunta, tá? Deu para entender, né? Olha, eu queria. Deixa eu ver aqui, eu vou colar um pouco, tá? Sim, a questão dos interditos. Professor, quem é interdito? O interdito é o sujeito, né? Que eu ainda não estou atribuindo a condição de curatelado, tá? Ele está perpassando pelo devido processo legal. Ele, obviamente, se encontra em um contexto de excepcionalidade. A palavra interdito, eu vou precisar de um aparelhamento em prol da proteção também dele. No caso aqui, você já sabe, a proteção econômica e material. Agora, o que são esses interditos? Temos uma redação também. Eu já estou com preguiça de ler, né? Mas eu já digo para vocês qual é o artigo. É o artigo 1700, deixa eu ver aqui, vou colar, o 1767, anotem aí. Normalmente os interditos, meus amigos, eles figuram nessas situações aí. Ou é um ébrio habitual, viciado em jogo, né? Por exemplo. Ou é um viciado em tóxico, já sabe que é droga. Ou é um pródigo. Ou é aquele camarada com causa permanente ou transitória, mas que não pode exprimir por si só os atos, né? A pessoa, de repente, tem uma bipolaridade constatada, problemas de transtorno obsessivo compulsivo. Meus amigos, uma vez constatado isso, eu posso iniciar um processo de interdição tranquilamente, tá? Daí a importância do quê? Da prova técnica, da prova material, da importância da sindicância, da equipe multidisciplinar. Só que, meus amigos, vocês já entenderam, é um caráter excepcional. Nós não podemos deixar de considerar essas pessoas, de tolhi-las. Não. Elas são, sim, pessoas com dignidade. Atualmente, com base no estatuto, tem que respeitar, sim, com a capacidade teoricamente plena. Eu digo teoricamente até que se consiga provar o contrário. No passado, eu enquadrava como absolutamente, mas agora no presente, eu inicio pela regra da capacidade plena, sim. Tá? Em respeito à dignidade da pessoa humana. Sempre venho falando isso, até no desconfurado. Tá? Agora, se amanhã o advogado Saulo me traz, não, mas existe sim uma enfermidade, existe ali uma incapacidade de natureza duradoura. As crises são permanentes. Precisaremos sim do aparelhamento da interdição. Olha lá, a interdição não deixou de existir, será acionada com base nesta comprovação técnica pericial. Aí está me cheirando um laudo médico, né? Lá vem as famosas CIDs da vida, né? Que enquadra aquela doença específica, confere? E os senhores, indubitavelmente, conseguem visualizar. A gente verifica nos laudos, né? Iniciamos a interdição. Vamos perpassar por devido processo legal com base nesses sujeitos, que se enquadram nesses contextos, até que cheguemos a um trânsito julgado que vai ratificar uma curatela. Medidas, repito, de caráter excepcional. Tá? O que a gente não pode deixar de não verificar, e eu particularmente não concordo, e eu já até falei isso para os senhores e vou reiterar, que algumas pessoas entendem que a interdição desapareceu. Ela não desapareceu. Ela existe desde que haja uma prévia ratificação comprobatória do laudo pericial que ateste realmente a necessidade
da presença de um futuro curador. Tá? O que até então era automático, hoje não é bem assim. Tem que analisar o caso concreto. Tá? Olha, eu queria fechar a aula, igualando vocês a outra turma, falando ainda da curatela do nascituro. Eu não posso deixar de não falar sobre isso. Igualando vocês, direitos iguais. Tá? Ninguém é melhor que ninguém. Como assim, professor? O nascituro, o que está por vir, ou concepturo, né? Aquele sujeito, meus amigos, que vocês já estudaram isso lá na parte geral, tem uma capacidade formal, né? Ele tem uma personalidade de direito formal legalizada, com base legal, já acabei de dizer, até redundante. Detalhe, professor, se a mulher está grávida, regra geral, ela pode solicitar de imediato até alimentos em sede gravídicos, né? Sim, de caráter provisório, que daqui a pouco serão convertidos para definitivos depois do nascimento com vida daquele menor, tá? Agora, o que acontece? Por que eu vou precisar de uma curatela do nascituro? Por dois motivos. Eu sei que os senhores vão anotar, vocês direcionam, né? O principal deles, meus amigos, é quando o genitor, o pai, muitas das vezes, por ocasião do destino, infelizmente, acaba até falecendo durante esse período de gravidez da mãe, da mulher. Ele não conseguiu formalizar o acompanhamento do nascimento do próprio filho. Ele não conseguiu acompanhar a sacramentação do direito material, a personalidade material, né? Após o nascimento. Então, esse é o motivo principal. A mulher, muitas das vezes, você deve estar se perguntando, sim, mas a mulher está viva, ela pode conservar, ela pode, por si só, administrar o seu poder familiar. Nem sempre. Que é o segundo item, né? Tu imaginas, por exemplo, se a mulher já tiver pleiteado na justiça o direito aos alimentos gravídicos do suposto fulano de tal, suposto pai. De repente houve até um deferimento, a justiça até concedeu. Mas se de repente ocorrer uma situação excepcional que o camarada, o genitor, venha depois morrer e a mulher vai ficar desamparada, teoricamente, né, a fonte principal dos alimentos, que é o pai, morreu, né? E aí, se ela, enquanto mãe, não tiver condições de sustentar, de gerenciar aquele bem, aquele acervo que vai ser do seu filho, a partir do momento que ele nascer com vida, mas já tem a expectativa enquanto nascituro, ela não tem condição de gerenciar, então ela vai solicitar, né, a presença de um profissional, de um curador, para que venha auxiliá-la na administração desses acervos, desse direito material, por exemplo. Tu imagina se o menor, uma vez nascendo com vida, vai ter direito a uma herança deixada pelo finado pai. Enquanto menor, ele vai precisar de algum representante que venha conservar aquela herança. Ah, professor, a mãe, se ela não tiver condições, se ela estiver também respondendo, se ela também estiver na condição de interditanda, ela também pode estar sofrendo processo de interdição. E agora? O menor não pode ficar desamparado. Se não tem a mãe, que é a legitimada, que deve estar à frente, mas ela também está impedida, aí nós vamos ter que solicitar uma medida ainda mais excepcional, que é a chamada curatela do nascituro. Ah, agora eu entendi, professor. A curatela, então, do nascituro, ela preenche uma exceção, uma excepcionalidade, caso a mãe também não tenha condições de, por si só, gerenciar esse poder familiar. Sim. Principalmente quando ela também estiver passando por uma situação de interdição. Isso é perfeitamente possível. Aí a criança vai precisar desse representante, que é o curador. E você já sabe quem já pode ser curador. Os chamados curadores legítimos, do 1775. Ou o dativo. Tá? Então, quero deixar bem claro para vocês, no caso da regra da curatela do nascituro, depois os senhores, por gentileza, analisem a redação, até coloquei aqui, do artigo 1779, que é a regra muito clássica, mas diante do falecimento do pai,
Se de repente a mulher também não tiver condições de, no caso a mãe, né, de conservar, de gerenciar futuramente os bens do filho, que agora vão ser herança, né, deixada pelo pai, aí, se ela também estiver sofrendo uma interdição, aí nós temos que solicitar a presença de um curador, tá? Que aí se baseia numa medida também de caráter excepcionalíssimo, tá? Certo, meus amigos? Tudo tranquilo, tá? Hoje nós vamos fechar aqui nessa primeira parte do estudo da curatela, igualando vocês com a outra turma, tá? Na terça-feira, olhe para cá, não vou embora ainda. Na terça-feira, a gente vai fechar esse estudo aqui da curatela e, se der tempo, a gente já avança para a última parte do direito civil, que ainda dentro do estudo da curatela, que é o estudo da tomada de decisão apoiada, tá? E aí eu vou ver se eu fecho com os senhores e com os demais colegas até na outra quinta, tá? Aí na outra quinta, se Deus quiser, a gente fecha o nosso cronograma dentro da proposta, tá? Aí depois vem a atividade final que os senhores vão fazer e aí postar, tá bom? Não deixe de estar presente na semana que vem, porque já é a semana decisiva. Eu vou fechar o cronograma, finalmente, né? E aí eu já dou a dica para vocês já para preparar a atividade final da semana subsequente. Certo, meus camaradas? Muito obrigado por terem estado aqui, Marcos e Saulo. Nem sempre a quantidade, né? Mas não importa, a gente tem os outros colegas, algum compromisso particular. Mas eu encontro vocês todos, se Deus quiser, na outra semana, tá bom? Um abraço, meus queridos. Eu vou postar esse vídeo de hoje, da terça-feira, até amanhã, se Deus quiser, eu posto os 2 vídeos. Não se preocupe, tá bom? Forte abraço, meus amigos. Vou fechar aqui a nossa aula de hoje.